Olá, gente rica! Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me segue, eu peço primeiramente para você deixar o seu like e depois me seguir e apertar o sininho aqui embaixo para receber todos os resumos dos livros que eu venho lendo semanalmente e criando assim uma resenha para ajudar você no seu crescimento, desenvolvimento e ter a oportunidade de conhecer assim, através dos meus olhos, o que me tocou nesses livros todos. Nessa semana, eu vou falar sobre o Manual de Programação Neurolinguística. De cara, eu já digo que eu vou ler uma segunda, uma terceira, uma quarta vez esse livro, porque ele é simplesmente fantástico. É uma universidade, sabe? Com prática e teoria ao mesmo tempo. Porque ao final de cada capítulo tem assim exercícios para você colocar em prática o que você aprendeu. São 327 páginas. E só o glossário, gente, tem 11 páginas. É assim um resumo, é uma retrospectiva, é assim, te dá uma ideia fantástica sobre esse livro. Eu realmente não tenho palavras para descrever o quanto foi prazeroso para mim entender o significado, sabe, de tantas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia e nós não nos damos conta desse processo. Eu já decidi, me aguardem, porque muito em breve eu vou fazer um curso de programação neurolinguística. Me apaixonei. Me aguardem, tá? Vamos lá. O autor, Joseph O'Connor, ele criou assim um guia prático para que eu, você, alcancemos os resultados que nós queremos. Sabe aquele livro que você começa a ler assim, não dá vontade de parar de ler? Foi esse. Gente, foram muitas páginas, mas passaram tão rápido que eu nem me dei conta. O estilo foi assim, bem direto, e a PNL foi assim apresentada de uma forma compreensível e aplicada na nossa vida pessoal e profissional. E com certeza ele vai ser assim, um degrau que vai me dar uma nova jornada bem estimulante, que vai durar o resto da minha vida. Vem comigo porque eu vou fazer agora um resumo, né? Porque esse livro é enorme, são tantas informações. Sem palavras. Sabe aquele livro que você pode ler no final, no início, no meio, para trás, para frente? Não importa, você vai sempre encontrar excelentes informações para qualquer tipo de treinamento de comunicação. Ou assim, de habilidades de autodesenvolvimento, sabe? Para quem é acostumado a assistir os meus resumos e tá me vendo assim elétrica, né? É simplesmente porque eu já ouvi muito falar sobre PNL, mas eu nunca tinha lido nenhum livro. Eu nunca tinha estudado verdadeiramente sobre a PNL. E sabe como é que nós estruturamos a nossa experiência subjetiva, como é que nós pensamos sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, como é que nós criamos o nosso estado emocional. Isso para mim foi assim uma grata surpresa. No meu aniversário esse ano, no dia 12 de fevereiro, eu reuni algumas amigas, sabe? E dei para elas assim um coração onde estava escrito: assim como imagina na sua alma, assim é. Isso faz parte de Provérbios, no capítulo 23, versículo 7. E eu finalmente nesse livro eu encontrei que tem esse provérbio como base, o que é construído no nosso mundo interno, a partir da experiência que temos e do significado que atribuímos a elas. Então, a PNL é assim muito pessoal, porque nós somos seres diferentes. E ela se desenvolveu adicionando ferramentas e métodos práticos através da modelagem de pessoas brilhantes, inteligentes e de sucesso. E essas ferramentas são hoje utilizadas de forma intencional em todas as esferas, seja nos negócios, no esporte, na educação, no marketing, vendas. Sabe, se você não tem como você
não pensar, né? Que ela não tem como você pensar que ela é apenas técnicas e ferramentas. Não, ela é uma mentalidade de exploração, divertimento. O P significa programação. O N de neurologia, que reflete a nossa mente, como nós pensamos. E o L de linguística, que é exatamente a nossa comunicação, como nós usamos a nossa linguagem e como ela nos afeta. Tentando simplificar, eu posso dizer que a PNL é assim, uma maneira de organizar e de estruturar a fantástica e bela complexidade do nosso pensamento e da nossa comunicação, sabe? Como escritora e amante da leitura, eu posso dizer que a PNL é uma atitude mental e uma maneira de ler o mundo, não apenas nas palavras e frases escritas no livro, mas através da percepção do que vem carregado nas entrelinhas. Eu não sei se algum dia você já leu o livro O Homem que Calculava, do Malbataan, que era um sábio árabe matemático que resolvia as questões que aparentemente eram assim muito difíceis, e eram mesmo. Se você não leu esse livro, eu super indico. Mas o que eu quero dizer com esse parêntese, que Malbataan era um professor brasileiro. Ele já faleceu, um matemático, um escritor que se chamava Júlio César de Mello e Souza. Ele era carioca e nasceu em 1800, e não me lembro o ano. E criou a mistificação literária que chamou Malbataan. E ao ler esse livro agora de PNL, eu me lembrei diretamente dele, sabe por quê? Porque ele resolvia questões que aparentemente eram difíceis, como eu falei, e ele desaparecia. E a PNL é exatamente isso. Ela soluciona problemas rapidamente e depois desaparece, como se jamais tivesse existido. Ela pode ser bem ou mal utilizada, depende do caráter da pessoa. A PNL, ela é assim extremamente intencional, sabe? E pensa sempre em resultados, em qualquer situação. É um planejar de uma estratégia, observando assim um feedback, vendo, ouvindo, sentindo aquilo que está acontecendo. E para utilizar a PNL, você precisa de flexibilidade. E ela conta com 13 princípios que são os seguintes. Primeiro, as pessoas respondem à sua experiência, não à sua realidade em si. Segundo, ter uma escolha, uma opção é melhor do que não ter nenhum. Terceiro, as pessoas sempre fazem a melhor escolha que podem no momento, né? Quarto, as pessoas funcionam perfeitamente. Ninguém se preocupa em ser errado, né? Podem ser ineficazes, mas ninguém está querendo fazer alguma coisa errada, né? Quinto, todas as ações têm um propósito, elas não são aleatórias, embora possamos não ter consciência do que estamos fazendo. Sexto, todo comportamento possui intenção positiva para o benefício e valorização. Isso significa dizer que uma pessoa não é o comportamento dela, porque se ela tiver a chance, a oportunidade de mudar e ter uma melhor escolha, ela fará, tá entendendo? Sétimo, a mente inconsciente contrabalança a consciente. O inconsciente contém assim todos os recursos de que nós necessitamos para viver em equilíbrio. Basta que a gente acesse. Oitavo, se você não está obtendo o resultado que você deseja, mude a maneira como você está fazendo. Assuma sempre a responsabilidade pela comunicação. Observe sempre as respostas e os feedbacks. Nono, não existem pessoas desprovidas de recursos, apenas aquelas que não sabem ainda o poder que elas têm. Décimo, a nossa mente e corpo, né, são coisas diferentes do mesmo sistema, mas que interagem e que influenciam mutuamente. Não é possível realizar mudanças em que um deles não seja afetado. 11º,
nós processamos todas as nossas informações através dos nossos sentidos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver esses sentidos para aprender a pensar de forma mais clara, através de melhores informações. E para que eles se tornem mais aguçados. 12º, se uma pessoa conseguiu fazer alguma coisa, então isso significa que você, eu também podemos. Nós podemos, assim, modelar e ensinar aos outros. Você aprende com essa pessoa, ensina aos outros, e isso leva à excelência. 13º, o aprender está no fazer. Então, se você quer compreender algo, haja. Ou seja, a PNL traz autodesenvolvimento, mudança, e você deve usar para modificar a si mesmo e depois ajudar outras pessoas de forma eficaz. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que a Bíblia já falava de PNL há muitos anos, quando Paulo escreveu os cristãos de Roma. No capítulo 12, no versículo 2 do livro Romanos, lógico, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso, gente, é metanoia. Metanoia é mudança de mente, e mudança de mente é PNL. Uau, que legal, né? A PNL, ela trabalha com o nosso inconsciente, que são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. São todos os recursos que estão no momento guardados, sabe? Dentro de uma gaveta, por exemplo. E quando ela começa assim a agir, ela desloca a nossa atenção e torna aquilo que estava guardado consciente. Imagine se você tivesse que ter um incômodo de se lembrar conscientemente de fazer, por exemplo, o seu coração bater, ou de regenerar os seus ossos, ou de regular a sua respiração, ou a sua digestão. Tudo isso é feito de uma forma que a gente não precisa nem, que a gente nem percebe o quão poderoso isso é na nossa vida. O autor Joseph O'Connor, ele cita um exemplo fantástico quando ele diz que a nossa mente é como um cavalheiro guiando um cavalo, que é a nossa mente inconsciente. Então preste atenção, quem realmente realiza o trabalho de chegar aonde o cavalheiro quer é o cavalo. Mas não seria uma boa ideia permitir que o cavalo, determinasse qual a direção. Mas também, por outro lado, entretanto, não é uma boa ideia que o cavaleiro, diga ao cavalo exatamente onde ele deve colocar as suas patas a cada estágio da jornada. Você está entendendo? O que eles precisam é formar uma parceria, uma dupla equilibrada para chegar ao destino final. Muitas pessoas não buscam e não sobem de nível porque desconhecem o poder que existe dentro delas. Enquanto a psicanálise, vê a mente como um inconsciente de material reprimido e conturbado, a PNL, ela, de forma benevolente, ela vê que dentro dessa gaveta estão todas as experiências que nós podemos usar para ganhar sabedoria. O autor, ele cria vários exercícios, para você imaginar situações difíceis na sua vida e tentar ver como você faria para mudar essa situação. Como você planejaria na sua mente essa modificação para obter sucesso. Ele pede para a gente assistir o filme Matrix. Se por acaso você já assistiu, assista novamente. E a pergunta que ele nos deixa é a seguinte: se você fosse o protagonista do filme, teria tomado a pílula azul ou a vermelha? E como é que você sabe que você não está em Matrix de verdade? Uau!
PNL nos aponta que quando você não sabe o que você quer, quando você não descobre qual é o seu sonho, você vai acabar sendo contratado para trabalhar o sonho dos outros. Então a PNL nos ajuda a determinar um resultado, tá lá, e descobrir onde nós estamos aqui, até o momento de planejar essa viagem entre esse ponto e esse ponto. Onde estamos e onde vamos, para onde vamos, você está entendendo? Os problemas não podem ser solucionados sem que você defina primeiramente o resultado. Porque através desse resultado, no meio é que vão entrar os recursos, que são também as estratégias mentais, né? A nossa linguagem, a nossa fisiologia, os nossos estados emocionais, as nossas crenças, os nossos valores. Até percorrer e trilhar por todo esse processo, sabe? Normalmente a gente faz perguntas erradas ou nem fazemos perguntas. E a PNL nos ensina a fazer as perguntas certas. Ela nos mostra que normalmente o nosso pensamento está sempre voltado para o problema. Isso faz com que o problema seja ainda mais difícil de ser resolvido. Nós precisamos voltar o nosso olhar e pensamento para a solução do problema. Precisamos dessas ferramentas e técnicas para criar metas claras, de fácil compreensão, que se conectem à nossa identidade. Jamais poderemos esquecer, sabe, os nossos valores essenciais, para que eles possam se manifestar cada vez mais, e eles precisam estar alinhados com a nossa identidade. Eu nem preciso dizer que uma parte que eu amei nesse livro é que o autor dá exemplos de como escrever e publicar um livro. Olha que legal! Se você precisa de ajuda, conta comigo, tá? Eu vou te ajudar a escrever o seu livro, colocar a sua história em palavras, transformar o seu sonho. Esse manual fala muito também sobre as nossas crenças. Sabe aquela frase que a gente costuma falar assim, tipo, eu avisei. Ela nos traz satisfação, porque significa que as nossas crenças se mostraram que estavam corretas. Porque elas formam, assim, o nosso mundo social. São como, assim, profecias autorrealizáveis, sabe? Se as nossas crenças trazem bons resultados, nós continuamos nesse caminho. Mas se elas não trazem, nós observamos os nossos princípios e verificamos que as nossas ações estão assim vazias. E aí a gente muda de caminho. O manual, ele discorre sobre possibilidades e fala para a gente não se precipitar ao decidir o que é impossível, porque nós não podemos definir exatamente os nossos limites ou saber até que possamos atingi-los. Se ainda não atingimos o nosso limite daquilo que somos capazes de fazer, sabe? Isso também vai envolver a nossa capacidade. A PNL, ela não julga se as nossas metas são moral ou eticamente corretas ou não. Ela simplesmente nos oferece assim, um processo para ajudar a alcançá-las. As chaves para que possamos realizar os nossos sonhos são assim, descobrir que é possível, que sim, que nós podemos fazê-lo, que nós merecemos. E as afirmações são assim, declarações de crenças. E elas devem ser feitas positivamente, como se estivesse acontecendo agora e não no futuro, sabe? Não apenas pense no resultado, mas escreva pelo menos 10 resultados que você deseja alcançar durante essa semana agora que está começando. E renove sempre, sempre. Coloque novos resultados para alcançar. Porque a aprendizagem normalmente é definida como a aquisição de conhecimento, de uma habilidade ou capacidade, através do estudo da experiência do ensino. Mas esse é assim o resultado como acontece o processo. Então, são os professores que criam os bons alunos. E não os bons alunos se revelam os professores.
Ter pensamentos de resultado é alcançar um nível de identidade, e quando você se torna assim um nível de pessoa que anda para aquilo que você deseja na vida, em vez de deixar isso ao acaso ou para que outros decidam por você, sabe? E eles falam que existem 5 níveis para que facilmente você descubra o ambiente, que é o hoje, o quando, né? O quando, o comportamento, o como, a capacidade, né? As crenças e os valores, que são assim o porquê. E a identidade é assim o quem. É muito fácil descobrir em que nível a pessoa está pensando, apenas ouvindo as palavras que ela utiliza na frase dela. E aí você pode mapear os sentidos através da entonação da voz da pessoa. Você pode pegar, por exemplo, uma declaração e definir isso. Vou dar um exemplo para você ter uma noção. Por exemplo, a frase é a seguinte: eu não posso fazer isso aqui, tá? E eu vou enfatizar em alguns momentos para você assim perceber, tá? Em que nível eu me encontro dentro do meu mapa. Então vamos lá, preste atenção. Eu não posso fazer isso aqui. Quando o eu é enfatizado, é uma declaração de identidade. Eu não posso fazer isso aqui. Quando não posso é enfatizado, é uma declaração de crença, de poder. Eu não posso. Eu não posso fazer isso aqui. Quando fazer é enfatizado, é uma declaração de capacidade. Eu não posso fazer isso aqui. Quando isso é enfatizado, é uma declaração de comportamento. Eu não posso fazer isso aqui. Quando aqui é enfatizado, é uma declaração de ambiente. Então, você está entendendo como é que é? É uma relação assim muito tênue. Você vai percebendo ao ouvir, estudando através do ouvir o outro, de ouvir também você mesmo, entendeu? Lembre-se que nós já falamos que você não é o seu comportamento. Existem níveis neurológicos que separam o ato da pessoa. E nesse momento, gente, olha, que a gente está vivendo, nós não, né? O mundo inteiro, né? É uma coisa muito louca que está acontecendo, né? Atípico, né? Com muita dicotomia, né? Direita, esquerda, etc. Nós sabemos que é muito difícil compartilhar do mesmo ponto de vista. E o livro, ele define assim 3 posições que foram assim desenvolvidas a partir do trabalho do Gregory Bateson, que diz que a primeira posição é a sua própria realidade, a sua própria visão de qualquer situação, que você precisa se conhecer e conhecer os seus valores para poder ser um modelo eficaz e influenciar outros através do seu exemplo. A segunda posição é dar o salto criativo da sua imaginação para compreender o mundo a partir da perspectiva de outra pessoa e pensar da forma como a outra pessoa pensa. Gente, essa é uma posição de empatia, de rapport. Isso nos dá a capacidade de apreciar os sentimentos dos outros. Como tá difícil isso hoje em dia, né? Cada vez mais. Mas vamos lá. Nessa segunda posição, tem um lado assim emocional, que você pode imaginar a dor da pessoa. E tem também um lado intelectual, né? Como e por que a pessoa tem esse tipo de ideia, opinião ou atitude. Difícil, muito difícil. Mas tem também uma terceira posição, que é assim, um passo para fora da sua visão e da visão da outra pessoa para uma perspectiva assim distanciada. E ali você pode ver o relacionamento entre os 2 pontos de vista. Essa terceira posição é importante para olhar para o resultado de forma distanciada, sabe? É o que ele chama de ecologia dos resultados. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, né? Se vocês estão me acompanhando,
através de várias resenhas de outro livro, mas eu tô assim, apaixonada pela PNL. Eu não sei se vocês já tinham lido a respeito, mas é a primeira vez que eu leio. Então eu tô assim, muito feliz por ter essa oportunidade de ler esse livro nesse momento. Mas vamos voltar, essas 3 posições, tá? Ele fala assim que todas essas exposições, essas posições, são assim úteis. Mas no entanto, assim, para muitas pessoas é extremamente difícil, porque normalmente elas são adeptas de uma posição só. E elas não conseguem adotar as outras, mas a melhor compreensão de todas as 3 é você não precisar concordar com elas. Basta que você compreenda. E para isso, é preciso dar um passo mental para fora e avaliar esse relacionamento. Gente, isso é muito grandioso. Você está percebendo essa questão? E o autor, ele fala que existem assim 2 principais padrões. O primeiro é o meta-espelho, que é onde você faz uma análise geral, né, de você, primeiramente, em relação ao outro, né? E depois do outro em relação a você. Para imaginar um ponto de vista da outra pessoa, considerando ambos os lados, de forma isenta. Gente, eu chego a pensar assim, meu Deus, é quase impossível, mas não é, é possível. Basta a gente treinar e fazer acontecer. O outro padrão que ele cita é assim de reuniões eficazes, que servem para transformar reuniões difíceis em reuniões produtivas. E faz também com que as boas reuniões sejam melhores ainda. Ele pede assim para você observar como é que você se relaciona com as outras pessoas e com você mesmo. Ele pede para que a gente assim imagine se você tivesse assim numa festa e fosse apresentado assim mesmo. Como você gostaria de começar uma conversa? Porque nós criamos os nossos relacionamentos pelo que fazemos e como nós pensamos. E para ter rapport, é preciso construir um relacionamento com uma outra pessoa. O rapport não é uma manipulação. Rapport também não é amizade, não. E tampouco concordância. Então, como é que a gente pode construir rapport? Mostrando interesse genuíno em outra pessoa. Sendo assim curioso, curiosa em relação a quem a outra pessoa é, como ela pensa, e o quanto você está realmente disposta a ver o mundo através dos olhos da outra pessoa. Já que para isso acontecer, você precisa ter o ritmo da outra pessoa, mostrando que você a compreende. E após sentir que você gerou essa influência, você pode passar então liderando, mudando esse ritmo, e você vai acompanhar, né? Ela vai te acompanhar, vai acompanhar a sua liderança. Isso pode ser feito através do seu corpo, do seu tom de voz, da sua linguagem. O rapport também pode ser criado através das suas capacidades, habilidades ou interesses comuns. Quando, por exemplo, você pratica competições esportivas, faz o mesmo esporte, ou faz o mesmo tipo de trabalho, sabe? Ou através das suas crenças e valores, quando você acredita na mesma coisa, quando você concorda com essa pessoa, quanto ao que ela defende, seja politicamente, religiosamente, quando você respeita as crenças e os valores dela, sabe? A PNL observa como nós usamos os nossos 5 sentidos, olfativo, visual, sinestésico, gustativo, esqueci, mas sei lá qual outro. Sabe, tudo que vale a pena a vida ser vivida vem através desses 5 sentidos, de ver, ouvir, sentir, saborear, né? Ver. E a nossa atenção é direcionada através desses 5 sentidos. Quando a gente presta atenção no exterior, nós enriquecemos o nosso pensamento. E quando prestamos atenção no nosso interior,
nós nos tornamos pessoas mais sensíveis, mais seguras e mais capazes de dar atenção aos outros. Gente, olha, esse manual é incrível, ele nos dá assim, várias pistas de acesso para a gente descobrir se a pessoa é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, ou sei lá, né? E também através dos movimentos oculares, através da respiração, das posturas, dos gestos. É fantástico, né? As imagens construídas, as imagens lembradas, os sonhos. E principalmente pelas perguntas para a pista de acesso. Porque quando você faz perguntas, antes da pessoa responder, observe a linguagem corporal dela, que fala muito mais do que a própria resposta em palavras. Eu tenho aqui em casa um livro, eu já até falei em outro, do Pierre Weil e Roland Topakov, que é O Corpo Fala. Existem 314 ilustrações e expressões corporais, gente. E assim é muito interessante realmente você conhecer, entre outras coisas, né, o que diz, como observar a pessoa, o que ela está falando, como ela está falando através do seu corpo. Agora me conta uma coisa, você sabe soletrar o seu nome de trás para frente? Você já parou para pensar nisso? Nunca tinha pensado antes. Escreva num papel o seu nome e soletre ele de trás para frente para você ver como é que ele fica. É muito engraçado o som dele. Por exemplo, meu nome é Cristiane. De trás para frente seria Enite Cirque. E o seu? Como seria? Me conta. Escreve aqui embaixo o seu nome ao contrário para eu conhecer, tá? Cada um de nós tem assim sistemas representacionais e normalmente nós utilizamos pelo menos dois. O primeiro sistema ele nos traz informações e o segundo é denominado talentos, que assim uma maneira assim pela qual uma maneira utiliza os seus sistemas representacionais para formular estratégias incomuns e criativas. Porque a nossa memória é assim, um coquetel criativo de sistemas representacionais. E todos eles, toda a memória, na verdade, tem os componentes visuais, auditivos, sinestésicos, né? E gustativos, olfativos, agora me lembrei de todos. Alguns em maior proporção e outros em menor. Isso tudo por causa da nossa preferência. E nós precisamos conhecer qual é a nossa preferência e tentar assim desenvolver ao máximo os sistemas que são mais fracos para a gente manter o equilíbrio. O livro diz para a gente evitar descrever, aquela pessoa ali é mais auditiva, aquela ali é mais visual, aquela ali é mais sinestésico, porque isso são apenas bases dos sistemas preferidos, mas não são as nossas identidades, são apenas preferências e capacidades que nós temos. Ele dá assim exemplos em páginas e mais páginas de frases e de maneiras de identificar as pessoas através dessas palavras, da concentração, nesses sentidos, né? É engraçado porque nós não somos apenas um sentimento, né? Nós temos assim vários sentimentos. Isso também me fez lembrar, sabe do quê? Das 5 linguagens do amor. Eu criei um vídeo, tá aqui no YouTube mesmo, e vale a pena você assistir depois. Eu vou deixar ele aqui em algum lugar fixo, para que no finalzinho você entre e assista esse vídeo, porque é assim muito interessante, para você descobrir qual é a sua linguagem do amor, que tem muito a ver em relação... eu toquei nisso porque tem tudo a ver, porque existem assim várias maneiras de falar a mesma coisa. E a PNL, pelo que eu estou sentindo e vendo, é que ela mostra isso de uma forma muito interessante. Porque eles mostram que existem assim, muitos predicados e frases que podemos facilmente identificar. Quem é mais visual, mais sinestésico, auditivo, gustativo, olfativo, né? Como se fosse assim uma digital nossa. Sabe como é que é?
O autor defende que não existem pessoas desprovidas de recursos, apenas estados desprovidos de recursos. Por exemplo, você pode estar assim, super bem preparada para uma palestra. Você sabe tudo que você vai falar, você já fez várias palestras, já fez várias apresentações e de repente você chega lá e você vê uma pessoa ali que fez muito mal. E aquilo ali te cria uma ansiedade grande que afeta o seu desempenho. E isso você, de repente, pode paralisar completamente com medo daquela pessoa que está ali. E não conseguir desenvolver e não conseguir falar absolutamente nada. Isso não significa que você não tenha um recurso, mas o estado com que fez com que você ficasse paralisada é que estava desprovido desse recurso. Já aconteceu alguma coisa parecida em algum momento na sua vida? Tipo assim, alguma prova que você vai fazer e você na hora, apesar de você saber tudo, porque você estudou tudo, mas você não consegue lembrar daquele branco, né? Ou você vai tocar uma música e, ai meu Deus, a música foge e não aparece. Então a gente tem uma noção e passa a aprender que o quão bem você aprende e desempenha depende do estado em que você se encontra. Com certeza você também já ouviu falar de âncoras. A ancoragem é o processo através do qual qualquer destino interno ou externo se torna um gatilho, que provoca uma resposta. Isso pode ser tanto aleatoriamente quanto propositalmente. E essas âncoras nos ajudam a nos tornar assim, inconscientemente competentes. Um exemplo disso é o sinal vermelho no trânsito. É uma âncora que a gente está dirigindo, a gente para, a gente nem pensa. Não é verdade? Criou, é uma âncora. As âncoras também são responsáveis por traumas emocionais e fobias e podem criar medo para toda uma vida. Elas são atemporais e uma vez estabelecidas, elas podem dirigir a nossa vida a partir daquele momento em que tomamos conhecimento disso. Aí a gente pode fazer uma ressignificação, sabe? A âncora, nós também podemos fazer empilhamento dela. Observe quantos atletas fazem isso no momento em que eles vão iniciar uma prova, uma Olimpíada, qualquer coisa assim. A gente vê isso direto. O autor deixa assim muito claro que a PNL não é um tipo de psicologia. Ela vem assim do mundo de altos e baixos e a meta da PNL não é banir todos os estados negativos, não, mas mostrar para você que existem muitas maneiras de mudar o seu estado se você desejar. E algumas maneiras você só precisa se conscientizar do seu status, observar friamente para você poder mudar a sua maneira de pensar. E demonstrar aquilo que você quer sentir. Então, através disso, você pode assim mudar a sua fisiologia. Você pode fingir que se sente mais positivo. Apenas sorrir. Quando você sorri, você já muda a sua postura. E quando você muda a sua fisiologia, você muda também a sua maneira de pensar. Então, fazer assim uma movimentação vigorosa muda totalmente o seu estado. O exercício também libera beta-endorfinas e essas substâncias químicas são naturais, poderosas, intensificadoras. De um modo assim diferente, você pode mudar a sua respiração, né? E elevando assim o dobro do tempo para respirar. Isso vai te trazer um efeito calmante. Sabe? Que vai assim, ao mesmo tempo, alterar o seu estado e relaxar os seus músculos. Mude a sua visão, olhe sempre para cima. Deixe a sua visão se expandir. Preste atenção nas outras pessoas. Envolva-se com as preocupações das outras pessoas e busque ajudá-las. Use sempre âncoras, que são esses recursos incríveis. Lembre-se sempre daquelas experiências prazerosas que você teve. E por último, coma a comida, porque ela é psicoativa. E comer vai mudar o seu estado, porque produz estados reais sobre o seu metabolismo. Agora também cuidado, né? Porque produz também sobre a nossa cintura, né? Para não adicionar peso ao corpo.
e senão a gente vai acabar se sentindo pior, né? Num estado que pode também durar para sempre, tá? Ai, meu Deus. Gente, olha, esse livro é, assim, uma universidade de PNL. Ele também fala sobre as nossas imagens mentais, nossos sonhos, nossos sentimentos, que todos nós possuímos, né? Ele fala que nós possuímos determinadas qualidades, imagens, brilhos, ritmos, tom, textura, temperatura, uau! E todas essas qualidades são conhecidas como submodalidades. Os sentidos são as modalidades que usamos para pensar. E as qualidades das experiências sensoriais são submodalidades, mas isso não significa que elas são inferiores ou que estejam subordinadas, né, ou abaixo das modalidades, mas são partes integrantes dela. Então não existe assim uma experiência sensorial sem essas qualidades. A PNL considera a linguagem literalmente, porque ela é assim uma janela direta para o processo do pensamento. A PNL nos ajuda a resgatar muitas lembranças que esquecemos no passado. Talvez isso aconteça porque nós não gostamos de revisitar, e elas podem assim ter sido experiências dolorosas, e a gente realmente não quer lembrar dela, e a gente acaba bloqueando elas, né, completamente, porque isso nos protege da dor. Mas ao mesmo tempo sacrifica as possibilidades de trabalharmos com um sistema, como é que eu vou dizer, um sistema representacional inteiro. Esse manual, gente, é um verdadeiro quebra-traumas do passado, porque ele coloca você assim na linha do tempo entre o teu passado e o teu presente, e já te aponta para o seu futuro. A PNL, sabe, além de te mostrar assim, estratégia, ela te ensina a sequência de representações que vão levar você ao resultado que você almeja. E mostra assim, os ingredientes essenciais para esse resultado. É a mesma coisa, você sabe qual a farinha você deve usar numa massa de bolo. Mas vai fazer uma enorme diferença se você adicionar a farinha antes ou depois do bolo ir para o forno. Você está entendendo como é que é? O livro explica os 5 tipos de estratégias, que são as estratégias de decisão, de motivação, de realidade, de aprendizagem e de memória. E ele explica as diferenças entre pessoas que parecem ter uma memória e das outras que não têm tanta memória legal, talvez porque elas estejam usando uma estratégia de memória. Ele te ensina também como você pode instalar essas estratégias de 5 maneiras diferentes, que são através da ancoragem, das pistas de acesso, da repetição, da ponte, né, do futuro e do ensaio mental e assim, e da metáfora histórica. Tem um capítulo inteiro que ele fala sobre modelagem, gente. A PNL é uma estratégia de aprendizagem acelerada para detecção e utilização dos padrões do mundo. Porque se uma pessoa pode fazer alguma coisa, então é possível você congelar aquilo e ensinar outras pessoas, né, o mesmo modelo. Isso não significa que você terá os mesmos resultados que a pessoa que você modelou, entendeu? A PNL não te ensina a criar clones, mas te ensina a reunir os elementos de forma singular e te oferece oportunidade de ir além das suas limitações atuais. A programação neurolinguística, ela mostra que todas as vezes que as palavras impedirem você de fazer alguma coisa que é importante para você, você deve mudar as palavras. Essa é uma frase do Moshe Feldenkrais. A linguagem, ela parte do ser humano, é a base da vida social. E conviver significa nos comunicarmos entre nós, compartilhar o nosso mundo de experiências, de comunicar ideias, de compreender e ser compreendidos.
A linguagem não é real, da mesma maneira como a experiência é. Isso significa que existe a nossa realidade através da nossa experiência sensorial, ou seja, nós criamos a nossa realidade. E o conjunto de pessoas, cada um cria a sua própria realidade. Isso não significa que uma seja certa e a outra errada, né? As palavras formam o nosso mapa de experiência. E eu quero lembrar que o mapa não é o território, mas a experiência sensorial. E não podemos confundir a linguagem com a experiência, quando elas são apenas um reflexo incompleto do que estamos vendo. Nós temos que entender que a linguagem é lenta demais para expressar todas as informações sobre uma experiência. Eu sempre tive uma letra horrível, né? E minha mãe não entendia e olhava e reclamava muito da minha letra. Mas desde pequena eu falava para minha mãe: mãe, a minha letra não acompanha o meu raciocínio, por isso que eu não consigo escrever devagar e fazer uma letra bonita. O meu raciocínio é muito rápido. Se o nosso pensar fosse inteiramente consciente, a gente poderia interromper, mas nós não podemos parar isso, então a gente precisa continuar. Não tem como você dar um stop no seu pensamento e depois dar um play para você anotar. A mente consciente é aquilo que nós temos consciência, mas lá dentro existem profundezas ocultas que a sustentam. Todo o processo de pensamento é assim inconsciente, mas nós percebemos os resultados de forma consciente. Na verdade, a gente percebe apenas uma parte, né, do processo do pensamento, que é aquela que tem prioridade para romper a superfície da consciência. Que muitas coisas a gente até esquece de ter esquecido. Mas a nossa mente inconsciente lembra do fato e âncoras podem trazer isso de volta. Essas recordações de anos atrás, observa que as recordações mais antigas, à medida que a gente vai envelhecendo, elas passam a ser as mais vívidas na nossa mente. Já parou para pensar nisso? Pois é. Na psicologia freudiana, o subconsciente, o ID, está assim repleto de material reprimido. Mas na PNL, isso é denominado inconsciente, em vez de subconsciente. Isso para evitar a implicação de que é está embaixo de alguma coisa com forma inferior ou perigoso, entendeu? Pelo contrário, isso é visto como um tesouro de experiências, de recordações e habilidades. E todas essas habilidades ocorrem através da competência inconsciente da nossa mente. O livro também discorre sobre o estado de consciência, que é assim um foco interno de atenção. E quanto mais você focaliza o mundo interior dos seus próprios pensamentos e sentimentos, menos atenção você dá ao mundo externo. E quanto mais profundamente você entrar em transe, mais profundamente você vai internamente. Até que no limite do transe você adormece. O transe também é um estado hipnótico. Pode até parecer que a pessoa está dormindo para o mundo externo, mas a experiência subjetiva de alguém em transe é um estado rico e criativo de consciência interna. Pessoas em transe, elas estão mais acordadas para si mesmo. A hipnose não pode controlar ninguém e não pode obrigar uma pessoa a fazer algo que vá contra a sua moral, contra os seus valores importantes. O transe é uma hipnose que ajuda as pessoas a aprenderem mais sobre si mesmas e a se expressarem melhor também. Esse manual também fala sobre o modelo Milton, que é o espelho do metamodelo, que mergulha na estrutura superficial para buscar a experiência sensorial por trás dela. O modelo Milton, ele tem as suas raízes na hipnoterapia. Ele admite que não tem recursos conscientes para resolver o problema e em transe ele pode encontrar esses recursos que necessita com a ajuda de um terapeuta.
Nós podemos observar esses dois modelos numa entrevista com políticos, que são assim verdadeiras batalhas entre o entrevistador, que tenta usar o metamodelo, e o político, que tenta se ater ao modelo Milton. Frequentemente, o político não pode ser assim muito específico nas suas questões, porque ele não sabe as respostas, mas ele precisa ser específico o suficiente para satisfazer o entrevistador. E também vago o suficiente para permitir espaço de manobra, sabe? Se você quer bons exemplos, basta também ouvir a propaganda dos anunciantes, que não sabem quem serão aqueles que vão ler as suas ofertas. Então eles tentam assim tornar o mais relevante para o maior número de pessoas possíveis que irão comprar o produto deles. Gente, o livro fala sobre metáforas e é uma delícia, porque ele diz que jamais poderemos descrever o mundo diretamente e, portanto, toda linguagem é uma metáfora. E a metáfora nos leva além de um significado e abre a nossa mente para muitos outros significados possíveis. E agora a gente vai falar de uma parte que me interessa muito, porque além de escritora, eu ajudo pessoas a escreverem suas histórias. E a PNL, ela dá muita atenção à comunicação, não somente frente a frente, como nós estamos aqui, né? Mas através dos princípios da palavra escrita. Porque se você observar, ao escrever, você não tem como transmitir as nuances do significado da linguagem corporal, do tom de voz, sabe? Os escritores, eles não têm assim as palavras quando você... Por exemplo, quando você fala num tempo real e você é mal compreendido, você pode corrigir imediatamente. Coisa que não pode acontecer quando você se comunica por escrito. A comunicação escrita, ela pode afetar milhares de pessoas através dos livros, dos artigos. E a redação precisa ser clara, precisa fluir, tem que transmitir prazer para quem está lendo, compreensível. Ela tem que ser fluente, básica, e tem que ter muito cuidado para não ter erros, porque os erros prejudicam a credibilidade do autor junto ao leitor. Deve ser assim, usado mais substantivos e verbos do que adjetivos e advérbios. Eles são muito úteis, mas devem ser usados com parcimônia.